Então, essa paciente, ela tem, né? Tinha já. Essa varize que era só isso aqui na perna. Vou já colocar a foto aí para vocês entenderem. Era só isso aqui, ó. Só que no ultrassom que eu fiz no consultório, a gente viu que essa veia, ela se comunicava, ela recebia essa drenagem da safena aqui, ó. Então, ó, a gente consegue entrar com a fibra de laser, vai lá na conexão que a veia tem e vamos fechar e vamos tratar. Se eu faço só uma espuminha aqui, isso aqui vai recanalizar. Então aqui, ó, a gente fez a tumescência, né, ó. E agora vamos tratar. Desconectar ela da safena. Olha lá a minha fibra. Na imagem, ó. Aponta ali a fibra, Tainá. Ali, aí, ó. Então aqui, ó. Eu já desconectei, já fechei a conexão que ela tinha com a safena e tô tratando. Então não dá para comparar isso daqui com um tratamento de espuma.